Olá, pessoal! Hoje eu vou estar fazendo a correção da atividade da outra semana da semana passada com vocês, porque através dessa correção vai ajudar vocês a resolverem essa próxima, certo? Então, primeiro, eu passei para vocês a tabela, a tabela trigonométrica com os ângulos notáveis, seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus. E a gente tem as relações trigonométricas que vocês já aprenderam, que é seno, cosseno e tangente. A primeira questão fala de uma rampa e ele quer saber qual é a altura de uma pessoa ao percorrer toda essa rampa. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que olhar quais os lados que eu tenho desse triângulo. Então, olhando o meu triângulo, eu tenho esse lado que fica aqui, ó, na frente do ângulo reto, que é chamado de hipotenusa. E tenho o X que eu quero descobrir, que é o cateto oposto. Então, olhando isso daqui, então eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Qual das três relações que eu uso cateto oposto e hipotenusa? É o seno. Então, eu vou ter seno de quanto? De 30. Então, eu tenho aqui na número 1, seno de 30 graus é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Qual que é o seno de 30 graus? Aí agora eu vou olhar aqui na minha tabela. Eu tenho seno de 30, então é meio. Meio que é igual. Quem é o cateto oposto? X. Quem é a hipotenusa? 36. Agora eu vou fazer a regra de 3. Fazendo a minha regra de 3, eu vou ter aqui, ó, 2 vezes x, que é 2x. E vou ter 1 vezes, aqui, ó, 1 vezes 36, que é igual a 36. Então, x, que é igual a 36, o meu 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x, que é igual a 36 dividido por 2, 18 metros. Agora, na número 2, pediu para descobrir o valor de x, y, w e z. Então, na número 2, letra A. Na letra A eu tenho este triângulo. Olhando nele, quais as informações que eu tenho? Eu tenho x, que está oposto ao ângulo reto, então ele é chamado de hipotenusa. E tenho esse lado que está do lado do ângulo, que é chamado de cateto adjacente. Então, se eu tenho cateto adjacente e hipotenusa, eu vou usar o cateto adjacente e hipotenusa, cosseno. Então, eu tenho o cosseno de qual ângulo? De 30. Então, cosseno de 30 graus é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Quanto que vale o cosseno de 30? Cosseno de 30. Então, eu tenho aqui o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Que é igual. Quem é o cateto adjacente? Cateto adjacente, 16. Hipotenusa, x. Fazendo a regra de 3, eu tenho raiz de 3 vezes x, raiz de 3x. 2 vezes 16, 32. Agora, eu vou isolar o x, x que é igual a 32. Aqui está multiplicando, passa dividindo por raiz de 3. Mas a gente já viu esse ano que não podemos deixar raiz aqui no denominador. Então, vou multiplicar por raiz de 3 e raiz de 3 para fazer a racionalização. Então, x que é igual a 32 vezes raiz de 3, 32, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9, que é 3. Eu posso simplificar e tirar o 3. Então, vai ficar 32 raiz de 3 sobre 3. Eu posso fazer a divisão ou não, porque aqui todo jeito não dá exato, certo? Agora, vamos para outra. Letra B. Então, na letra B, olhando os lados do triângulo, eu tenho um ângulo Y, não me deu valor. Eu tenho o lado que está na frente dele, então eu vou chamar de cateto oposto.
E tenho o que está na frente do ângulo reto, que é chamado de hipotenusa. Então, eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa, seno. Então, na letra B eu tenho seno. Qual foi o ângulo que ele me deu? Y. Seno de Y é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de Y, se é de Y no seu valor. Então, seno de Y é igual a cateto oposto a ele, 13. A hipotenusa, 26. Então, seno de Y é igual. Aqui, ou eu posso dividir, ou eu posso simplificar. Fazendo a simplificação por 13, porque 13 é primo. Então, 13 dividido por 13, 1. 26 dividido por 13, 2. Então, deu meio. Seno de Y é igual a meio. O seno de quanto que é meio? Seno de 30. Então, eu tenho que seno de 30 graus é igual a meio. Então, o valor do Y é 30 graus. Agora, partindo para a letra C. Letra C. Eu tenho o quê? Olhando no triângulo, eu tenho o lado oposto ao ângulo reto, que é chamado de hipotenusa. E olhando aqui no meu ângulo, eu tenho o lado oposto a ele, que é chamado cateto oposto. Cateto oposto e hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa, seno. Seno, só que agora é de quanto? De 60. Seno de 60 é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de 60, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. O cateto oposto, W. E hipotenusa, 18. Fazendo a regra de 3, 2 vezes W, 2W. Raiz de 3 vezes 18, 18, raiz de 3. Isolando, W que é igual 18 raiz de 3. O meu 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Aqui dá para dividir 18 por 2. Vai dar 9 raiz de 3. Então, está pronto também a minha letra C. Agora vamos para a letra D. Na letra D, eu tenho um ângulo de 45. O lado que está oposto ao ângulo reto, que é chamado então de hipotenusa. E o lado que está do lado do ângulo, que é cateto adjacente. Cateto adjacente e hipotenusa, então, cateto adjacente e hipotenusa, vou usar cosseno. Cosseno de quanto? De 45, que é o meu ângulo. É igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, que é igual a cateto adjacente, 20. Hipotenusa, Z. Então, eu tenho raiz de 2 vezes Z, raiz de 2, Z. 20 vezes 2, 40. Então, Z que é igual a 40, aqui está multiplicando, então vai passar dividindo por raiz de 2. Mais uma vez, não posso deixar raiz aqui no denominador, então eu vou multiplicar por raiz de 2, raiz de 2. 40 vezes raiz de 2, 40 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, eu posso simplificar, sobrou 2. 40 dividido por 2 é 20, então vai ficar 20 raiz de 2. E agora nós vamos fazer a última, que é a 3. A 3, ela nos deu uma situação, me deu o valor de BC, que é 6 raiz de 3, e quer descobrir o valor de CP, que é esse pedaço aqui. Mas, para facilitar, nós vamos usar somente esse triângulo aqui, ó. Só essa parte. Olhando esse triângulo, eu tenho um ângulo reto aqui. Tenho o valor que está na frente dele, então, que eu vou chamar de hipotenusa. E tenho esse lado, que está do lado do ângulo, que é cateto adjacente.
Se eu tenho cateto adjacente e hipotenusa, eu vou usar cosseno. Cosseno de quanto? De 30. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 30. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cateto adjacente que ele me deu, x. Hipotenusa, 6 raiz de 3. Agora eu vou fazer a regra de 3. Então, 2 vezes x, 2x. Raiz de 3 vezes 6 raiz de 3. Então, aqui eu não tenho outro valor. Então, é 1. 1 vezes 6, 6. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Ou já pode tirar o 3. 2x, que é igual a 6 vezes raiz de 9 é 3. Então, 2x, que é igual a 6 vezes 3, 18. Então, eu tenho que x é igual a 18 dividido por 2. Então, x que é igual a 9. Então, essa é a medida que a gente precisa.